Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, e esse fundão aí de 5 bilhões de reais quase, esse valor muito acima do enviado pelo governo? Que timing, né? Que timing para aprovar um negócio desses? É um custo altíssimo para que os caras possam nos convencer a votarmos neles. E aí, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. Quase 5 vezes mais do que a proposta original, viu, Megali? A proposta original do governo, e é sempre assim, o governo envia lá uma estimativa de orçamento para o Congresso Nacional e aí os parlamentares precisam aprovar ou mudam, né, de acordo lá com as suas prioridades. A prioridade dos parlamentares, muito claramente, na Comissão Mista de Orçamento, é mexer com o fundão, que inicialmente estava previsto em R$ 1 bilhão, vai chegar, como você lembrou, a quase 5 bilhões, a 4 bilhões e 900 milhões de reais. Para você ter uma ideia, é também quase 5 vezes o que foi aprovado lá em 2020. Então aumentou e aumentou demais. Naquela oportunidade, tínhamos um fundão muito menor. Agora não surpreende. Por quê? Porque em 2024 a gente teve um fundão eleitoral exatamente de 4 bilhões e 900 milhões de reais. Esse é um recurso público que os partidos usam para fazer as campanhas. Então esse recurso precisa ser alocado lá em campanha. Aí gasta com o quê? Com viagem, com comício, né, com organização, estrutura partidária, e sempre as maiores bancadas recebem as maiores fatias. Então, na ordem, o PL vai ficar com a maior fatia, depois vem o PT, e por aí vai, os partidos do Centrão, que disputam ali e dividem a maior fatia. Agora, Begali, é o momento realmente, você estava lembrando do timing aí, é o pior momento para realmente você aumentar uma perspectiva, uma projeção de fundo eleitoral, porque é uma cobrança muito grande de equilíbrio nas contas. E o Congresso Nacional faz essa cobrança ao governo. Hoje a gente vai ter a discussão importante do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, e o grande debate vai ser sobre a compensação. A gente vai ter que encontrar uma maneira lá de compensar uma frustração de receita de mais de 20 bilhões de reais. E aí vai ter um debate muito forte lá no Congresso Nacional, no plenário, no seguinte sentido: o plenário, a oposição, principalmente, cobrando o governo para cortar despesas. E é realmente uma cobrança importante, né? Cortar despesas para não aumentar o gasto público, porque a compensação estabelecida hoje, ela prevê até 10% de imposto a mais para quem ganha mais, né? E essa é uma discussão agora que a gente vai ter no plenário. Só que é um argumento apresentado que, nesse caso do fundão eleitoral, ele não contou. Então, obviamente, o Congresso poderia dar o exemplo, fazer o dever de casa e aprovar um fundo eleitoral menor, né? Mais próximo aí do que o governo apresentou de R$ 1 bilhão. Mas é aquela coisa que a gente ouve sempre dos deputados e senadores. Olha, a gente precisa de dinheiro para as campanhas, vai ser uma campanha nacional, com muitas viagens, esse é o custo da democracia, e é uma justificativa que a gente ouve desde a criação do fundo eleitoral, lá em 2017, quando o fundo privado, o financiamento privado, foi extinto por decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda no bojo das investigações lá do Petrolão, né, e outras investigações, né, quando se identificou que realmente tinha muito recurso alocado por empresas para a corrupção. Mas aí acabaram com o dinheiro público, aliás, o dinheiro privado, e aí tiveram que criar lá o fundo eleitoral. Quando foi criado o fundo eleitoral, né, lá em 2017, depois dessa decisão importante de acabar com o financiamento privado, né, era em torno de 900 milhões de reais. Né? Agora a gente está chegando a essa cifra de 4 bilhões e 900 milhões. Né? Para efeitos práticos, o parlamento precisa chancelar, confirmar essa quantia até o fim do ano, quando votam o orçamento do ano que vem. Orengo, e o país naquele momento de transe, né, do petrolão, em que muitas coisas ficaram do avesso, acredito, cometeu um erro ao proibir o financiamento privado de campanhas, porque aquilo era uma fonte de corrupção, mas em vez de você atacar a raiz do problema, você jogou fora o sofá. Né? É a famosa história de jogar fora o sofá para manter o casamento. Enfim, lá se foram 10 anos, né? Quase 10 anos, ou um pouco mais de 10 anos. A intenção de algum dia esse assunto ser rediscutido no Brasil, porque não tem cabimento a gente pagar 5 bilhões de reais a cada 2 anos para bancar a campanha eleitoral, né?
Assim, viu, Megali? Tem muitas propostas apresentadas aqui no Congresso, inclusive, para mudar essa lógica e colocar isso na Constituição, né? Abrir caminho para financiamento privado, com regras mais rígidas, com filtros. Agora, como foi uma decisão judicial, como foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o buraco é mais embaixo. Então, hoje não é uma prioridade essa discussão. A gente vai continuar com o financiamento público chegando aí na casa dos 5 bilhões, né? E aí a gente já começa a imaginar para onde isso vai? Na próxima eleição, qual vai ser o aumento? Se começou lá em 2017 com 900 milhões de reais e chegamos a quase 5 bilhões, é aquela coisa, o céu é o limite, né? Cada ano a gente vê uma necessidade apresentada pelos parlamentares de mais recursos para as campanhas. Orengo, bom trabalho até amanhã. Bom trabalho, até mais.